Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta e parece que o Nine sofreu ali uma coisa, parece que passou por algo inesperado na sua própria residência, vindo a ter um problema na sua nuca que parece que o fez ir até o hospital sírio-libanês. E se você não sabe, nós estamos falando do presidente da República de Bananas. E é isso que acontece, né? O presidente eleito, e agora sim nós vamos comentar sobre uma notícia muito desagradável. Isso aí, sinceramente, não é legal. Coisas que acontecem com a saúde das pessoas não é motivo de brincadeira, tá bom? Agora, sinceramente, quero a sua opinião mais sincera, porque eu me lembro que tem acontecido coisas estranhas em Brasólia. Não sei se você sabe. Tava com saudade, né? Olha a cara de sem vergonha. Eu também tava. Olha só, tem coisas esquisitas acontecendo em Brasólia, não tem? Tem lá a Peppa Pig, que apareceu toda estapafúrdia no seu apartamento funcional. Nós nem vou levantar esse assunto aqui, porque não vale a pena. Agora, também teve o amigo do meu pai, que apareceu com a cara toda retalhada. Por quê? Não sei. Alguma coisa doméstica aconteceu, não é verdade? Brasólia e seus mistérios, né? Deixe o seu like, o seu comentário. Vamos lá. Eu tava com saudade, você tava com saudade, não tava? Eu também tava. Primeiro de tudo, eu quero agradecer as pessoas que acompanharam o vídeo de ontem sobre a volta desse canal, tá bom? Olha aqui, vamos lá falar sobre isso. Aqui está o vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista. É muito importante que você assista todos os nossos vídeos, tá? Para ajudar o canal a voltar. O canal está surgindo de lá de baixo de 7 palmos, então é muito importante. Tá aqui, ó. Quero agradecer a essas pessoas aqui, olha. A Júlia, que disse, agora sim, bora com tudo. Depois teve aqui a Thelma. Para, Ganoli! Uhul! Que bom que voltou. Essa semana me lembrei do seu canal. Com toda certeza, fez muita falta. Sucesso. Vem que vem. Muito obrigado. Amo seu trabalho, Ganoli. Para, Ganoli. Disse aqui a Ale Almeida. Que bom poder todos os dias te ouvir no canal com as notícias e o debate. Disse aqui a Carmen. Que legal. Bem-vindo de volta. Adoro seu trabalho. Estou feliz porque o canal voltou. Graças a Deus você vai voltar. Parabéns. Deus abençoe esta volta. Legal. Obrigado. Tudo mais aqui. Bem-vindo de volta. Senti tua falta no YouTube. Obrigado, Noemi. Para, galera, que você voltou. Bem-vindo de volta, muito obrigado aqui a nossa querida Nath. Muito simpática, muito fofinha. Tava fazendo falta, que bom que voltou. Olha lá, muito obrigado. De Porto Velho, Rondônia, muito obrigado. Gosto do seu trabalho, Ganoli. Boa noite, Ganoli, dos olhos lindos. Muito obrigado, muito obrigado. Mas eu estou... Depois eu volto e senti saudade de quando nós estávamos sonhando com o nosso Brasil até as altas madrugadas. Sonhamos muito e eu ainda acredito, tá bom? Vamos lá ver o que acontece. Sempre gostei do seu trabalho, muito obrigado. Boa noite, Ganoli, que bom te ver de volta. Bem-vindo, bem-vindo. Bom, são muitos comentários. Se você assistiu ou se você não assistiu, muito obrigado. Assista. Tem aqui um detalhe de um formato diferente, explicando aqui um pouco sobre a volta do canal. É muito bacana você assistir o que rolou ali, tá bom? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Vamos para o assunto principal e hoje nós estamos aqui com as adaptações ainda desse novo formato, deste novo recomeço de canal. Então eu já agradeço a você que verifica aí a sua inscrição, ativa o sininho para todas as notificações e assista. Se você não tem tempo de assistir, bote um lembrete para assistir depois, tá bom? Se não, também de noite quando for dormir, bota para rolar alguma coisinha lá e assiste para ajudar o canal a voltar. É importante que os vídeos sejam assistidos por você. Ou que você tira o volume e bota... Não tira todo não, bota ali só o primeiro cabelinho do volume e deixa lá pra rolar quando você for deitar e amanhã você vê. O importante é que o vídeo seja reproduzido por vocês para que o canal volte, senão ele vai ficar sempre aqui no esquecimento. Porque o YouTube tem que te entregar as coisas, tá bem? Vamos lá. Quero que você preste bastante atenção comigo nessa matéria e também deixe aqui o seu comentário. Olha lá.
Temos aqui a revista Oeste que diz: o Nine Fingers sofre um acidente doméstico e cancela a viagem à Rússia. O presidente está com ferimento na nuca. Olha, mano, sinceramente, tá? Eu vou falar uma coisa de muito... da profundeza do coração mesmo. Olhar um cidadão como esse aqui, um ser humano como esse aqui, na presidência da República, é sinceramente um descalabro comunal do qual eu não consigo me lembrar de precedente, tá bom? É mesmo uma coisa, um escárnio com a sociedade brasileira. A grande matéria que nós estamos lendo é de Edilson Salgueiro. Um grande abraço para o Edilson e o pessoal da revista Oeste. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu um acidente doméstico neste sábado, dia 19, em Brasília, que resultou em um ferimento na cabeça. Em razão do acidente, o chefe do Estado do Executivo cancelou a sua viagem à Rússia, programada para este domingo, dia 20. Ele iria acompanhar em loco a cápsula do BRICS. Companheiro do BRICS. O companheiro do BRICS. É o BRICS. O BRICS. O Lula é uma figura mesmo a ser estudada e, assim como a política do Brasil, merece um estudo internacional e divulgação internacional para poder o planeta entender como e o porquê que essas coisas acontecem no Brasil. Vamos lá. Agora participará por videoconferência. De acordo com o boletim médico, o Nine recebeu atendimento no hospital sírio-libanês com um ferimento na nuca, embora a situação não tenha sido considerada grave. O cardiologista Roberto Calil Filho recomendou que o petista evitasse viagens longas. Lula recebeu pontos no ferimento, mas foi liberado logo após para retornar ao Palácio da Alvorada. Tem aqui, inclusive, um laudo médico com o boletim. Você que quiser acompanhar, basta acessar o site da revista Oeste, boletim médico, nome do cidadão, e tá lá as informações. Ferimento cortocontuso em região occipitale. Olha, isso me lembra o filme da Pantera Cor-de-Rosa, tá bom? Acho que nós temos que chamar aqui o Inspetor Clouseau para desvendar esse mistério do cortocontuso em região occipitale. Só uma referência para quem tem aí idade para ter assistido o filme da Pantera Cor-de-Rosa. Após a avaliação médica, foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Tá bom, permanece sob acompanhamento médico, né, da equipe médica, aos cuidados do Dr. Calil Filho e doutora Ana Helena Germolio. Não sei se é assim que pronuncia, se você puder me ajudar, tudo bem. Tem ali a assinatura do diretor de governança clínica, diretor clínico, etc. Depois tem detalhes aqui da agenda presidencial, que eu não vou entrar em detalhes porque não é o que me interessa. E depois tem aqui, no sábado, Lula participou de evento de campanha em São Paulo ao lado de Guilherme Boulos, do PSOL. Mano, a política brasileira precisa ser estudada. Candidato à prefeitura da capital paulista, em virtude das chuvas, a carreata planejada foi substituída por uma transmissão online. O petista voltou a Brasília antes do acidente. Aqui tem um detalhe que eu queria mesmo que a gente pudesse ver, que é: aos 78 anos, tá bem? Aos 78 anos, Lula passou por uma artroplastia no quadril em setembro e recentemente realizou exames de revisão. Agora, presta muita atenção aqui no que eu vou te falar. Já me fala uma coisa importante. Deixa um comentário para mim dizendo a cidade e o país de onde você nos acompanha, tá bom? Sinceramente, você aprova a figura do Luiz Inácio na presidência do Brasil? E outra coisa, sinceramente, você não acha que aos 78 anos, depois de... Não falo nem pela idade, tá bom? Porque a idade não é parâmetro. A idade não é parâmetro. Mas com o rastro das últimas 2 décadas de prejuízo aos cofres públicos, tendo em vista que o governo anterior entregou o país em superávit. Não vou saber o número, era 1 bilhão e tal, 1 bilhão,5, né? 1,5 bi, não sei. Estava no azul com dinheiro no caixa, havia grana no caixa. E depois nós temos histórico antes
desse governo anterior, que era do Jair Bolsonaro. Temos histórico antes de toda vez rombo, prejuízo, déficit, entrega do governo em vermelho, passa de PT para PT em vermelho, problema, estatais destroçadas, prejuízo, as estatais dando prejuízos absurdos, tanto pelo peso do custo da máquina, enchendo cabides de emprego dentro das estatais, como a própria incompetência, que eu acho que é a burrice e a incompetência. Isso aí tem uma coisa do professor Olavo de Carvalho que é incrível. A burrice e a incompetência estão ali como se fosse um casamento, né? O sujeito é burro, é mau e é incompetente é mau e é burro. Cara, é impressionante isso. E sinceramente, é um absurdo ver a burrice, a maldade e a incompetência na gestão pública de um dinheiro tão sagrado que é o seu dinheiro, trabalhador brasileiro, o meu dinheiro, que também paga impostos. Então nós estamos vendo um país sendo sucateado outra vez, como disse o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O Lula queria voltar à cena do crime e parece que voltou, mas não estou aqui para dizer que tem alguém aqui a cometer crimes. Não estou aqui para dizer isto. Agora, é um absurdo a incompetência, a burrice e a maldade estarem outra vez à frente da gestão de um país tão imponente, tão importante como o Brasil. Mas eu gostaria muito de conhecer a sua opinião. Eu sou o Diego Ganoli, verifica a sua inscrição nesse canal, ativa o sininho aí para todas as notificações. Deixe o seu like, o seu comentário, isso é muito importante. Lembre de assistir o último vídeo, fiquem todos com Deus. Quero ouvir a sua opinião agora nos comentários. Vamos para os comentários. Um forte abraço. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.